Eu gostaria também de convidar todos os vereadores, as vereadoras, os cidadãos e as cidadãs do Rio de Janeiro para participarem esse sábado de mais uma edição da Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha é um movimento internacional que ocorre todos os anos, sempre no mês de maio. Esse ano, a Marcha da Maconha está ocorrendo em mais de 400 cidades de 44 países. Aqui no Brasil, já são mais de 50 cidades participando da Marcha Mundial pela legalização da maconha. Aqui no Rio de Janeiro, a marcha vai acontecer nesse sábado, dia 9 de maio, com concentração a partir das 14h20 e saída às 16h20. A concentração será no Jardim de Alá e a caminhada vai acontecer até o Arpoador. A Marcha da Maconha tem como pauta principal a legalização da maconha. A legalização significa a descriminalização e a regulamentação do mercado de maconha no Brasil. Esse ano, especificamente, estamos dando ênfase na divulgação da Marcha da Maconha, a onda de prisões de usuários que fazem o autocultivo da maconha. O cultivo da maconha para consumo próprio é uma estratégia que vários usuários vêm desenvolvendo para não terem que adquirir a maconha no mercado clandestino de drogas. E numa sociedade tão violenta como a sociedade brasileira, é de se estranhar que tenha virado uma das prioridades das polícias no Brasil a repressão justamente àquele usuário de maconha que não quer financiar de maneira nenhuma atividades criminosas e faz o cultivo da sua própria planta. Nós queremos chamar a atenção também para os limites da regulamentação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária de um dos componentes da maconha, o CBD, para utilização no tratamento de epilepsia. Nós vemos dois grandes limites nessa regulamentação feita pela Anvisa. O primeiro delas é que a Anvisa regulamentou o CBD como se o CBD fosse a substância que isoladamente é capaz de combater a epilepsia. Mas essa é uma atitude anticientífica da Anvisa, porque nenhum paciente até hoje no mundo foi tratado exclusivamente com o CBD. Os pacientes que conseguiram o direito na justiça de importar o óleo de maconha para o tratamento da epilepsia, importam um óleo que tem grande concentração de CBD, mas que também possui a concentração dos outros canabinoides. Então nós não sabemos se a indústria farmacêutica começar a produzir, o CBD para o tratamento de epilepsia, se ele sozinho vai funcionar. Nós queremos a regulamentação do uso medicinal da maconha de maneira ampla, com todos os seus canabinoides, e queremos também a regulamentação do autocultivo da maconha medicinal, como acontece em vários países do mundo e em vários estados dos Estados Unidos. Então, no próximo dia 9, a nossa concentração começará às 14h20 no Jardim de Alá. Queremos, mais uma vez, lembrar que a Marcha da Maconha foi objeto de duas resoluções do Supremo Tribunal Federal que julgaram ações iniciadas por mim e pelos advogados André Barros e Gerardo Santiago, em que nós questionávamos a constitucionalidade da repressão à Marcha da Maconha, e o Supremo Tribunal Federal, em uma votação por 9-0 e outra votação por 8-0, decidiu que é inconstitucional que se interprete que a realização da Marcha da Maconha ou de qualquer outro movimento que defenda a mudança da política de drogas seja interpretado como apologia, como crime de apologia às drogas, de apologia ao fato criminoso.
Então a marcha da maconha hoje é garantida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós já cumprimos o nosso dever constitucional estabelecido pelo artigo 5º, comunicamos, eu oficiei pessoalmente o governador do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o batalhão da Polícia Militar da área onde vai ocorrer a manifestação e a 7 Rio. Ou seja, a Constituição da nossa parte está cumprida, faremos uma manifestação bonita, pacífica, porque a nossa luta, nosso movimento é uma luta contra uma guerra que produz vítimas todos os dias na nossa sociedade. A maconha não mata, mas a proibição da maconha mata todo dia. Por isso, vamos marchar dia 9, a partir das 14h20, no Jardim de Alá. Muito obrigado a todos e todas pela atenção.